Um casamento. Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é o vosso podcast sobre casamentos e eu sou a Rita e, como sempre, é um prazer ter-vos por cá. Como é que podíamos fazer um podcast sobre casamentos sem nunca convidar um padre? Pois é, já estava a demorar um bocadinho a conseguir ter aqui alguém que fale sobre essa parte tão importante, porque uma grande parte dos casamentos, principalmente em Portugal, ainda acontecem na igreja religiosos e, portanto, na Igreja Católica, que é a nossa igreja com mais expressão em Portugal, e não podia deixar de convidar um padre, espero que não seja o único, para nos dar uma visão, uma opinião, para partilhar connosco sobre algumas das questões que estão relacionadas diretamente com a celebração do casamento na igreja. Falamos de muitas coisas, muitas dicas importantes também. Falamos de que há muitas igrejas que não têm padre incluído e, portanto, se estão a pensar casar pela igreja, certifiquem-se de que há um padre disponível para celebrar. O Paulo conta-nos algumas histórias relacionadas com isso. Falamos também dos rituais, sobre quem entra com a noiva na igreja, quem entra com o noivo e porquê. Falamos também sobre o beijo, aquele momento especial que toda a gente está à espera numa celebração do casamento, mas será que o beijo faz parte do ritual do matrimónio? E falamos sobre a mais recente decisão do Papa Francisco num comunicado que fez relacionado com a bênção de casamentos LGBT e de casais que já estiveram casados pela Igreja anteriormente, poderem receber também eles uma bênção de algum padre que se disponha, que tenha vontade de os abençoar numa cerimónia. E já viram que temos aqui conteúdos muito interessantes. O Padre Paulo é uma pessoa mesmo incrível. Eu já o conheço há alguns anos, já trabalhei com ele algumas vezes e fiz mesmo questão que ele fosse um dos primeiros padres a aparecer aqui no nosso podcast, porque tenho a certeza que todos vão gostar pela forma como ele comunica, pela forma como ele vê as coisas e como nos diz as coisas também, pelo seu lado humano, e vocês vão já perceber o quão incrível ele é. Aqui fica a conversa que eu tive com o Padre Paulo. Olá, Padre Paulo Duarte. Olá, Rita. Bem-vindo ao podcast sobre casamentos. Obrigado pelo convite também. É um prazer ter-te aqui. Obrigada pela tua disponibilidade. Estás-nos a falar desde o México, onde estás em missão, não é? E estamos aqui em horários desfasados, mas agradeço-te imenso. Agradeço-te imenso a tua disponibilidade e o teu tempo e vamos São 6 horas de diferença. Pois é. Vamos direto ao nosso tema para não te roubar muito tempo também. Então, eu gostava só que, para começarmos, me elucidasse e elucidasse as pessoas que nos estão a ouvir sobre quais possam ser as principais diferenças entre os padres jesuítas, que eu sei que é a tua ordem religiosa, os diocesanos e outras diferentes. Quais serão as principais diferenças que possas assinalar? Assim, primeiro dizer que a Igreja, no caso, no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, é una. É uma. O que acontece é que, claro, dentro da evolução, e portanto não vou fazer aqui, porque até seria interessante, mas uma evolução histórica do tema, mas o que acontece é que ao longo da história da Igreja houve pessoas, que neste caso são os fundadores das congregações, perceberam que queriam avançar num determinado tipo de, vamos-lhe chamar assim, espiritualidade. Seja uma espiritualidade, por exemplo, de maior estabilidade, começa com os beneditinos, não é? Portanto, logo, que são assim os mais antigos, mas e depois as chamadas ordens mendicantes, com São Francisco, que inicia os franciscanos, e depois mesmo com as suas muitas variantes, os dominicanos, por aí fora. Portanto, e estamos ali a meados do século XVI, há uma figura que é Inácio de Loyola, portanto, que depois, também num contexto, acaba por fundar a Ordem Companhia de Jesus, os jesuítas. Portanto, aqui, e depois há dentro os próprios bispos, não é? Portanto, há as dioceses, que também depois teve de ser com uma estrutura de organização de igreja, etc. Portanto, e acaba por ter as figuras do padre diocesano, que faz a sua formação religiosa
teológica com um carisma, neste caso, mais poderíamos dizer paroquial. Pronto, assim, estou a resumir aqui bastante. Agora, todos nós somos padres, e mesmo das ordens religiosas, somos padres da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, todos nós celebramos os sacramentos a partir de uma lógica de igreja, não é? Portanto, não há o sacramento dos jesuítas ou o sacramento dos franciscanos ou o sacramento dos luteranios, não. Portanto, quando se fala de sacramento, portanto, agora, o que acontece sim é que dentro do carisma de cada realidade, portanto, o modo como se prepara, como se acompanha, como se vive, tem uma dimensão de espiritualidade. E atenção, não é que umas sejam melhores que outras, são diferentes, mas com carismas que podem ajudar a fazer a relação com Deus, seja individualmente, seja depois em casal, e já estamos a falar aqui em casamento, a partir de uma lógica espiritual. Portanto, é muito basicamente isso. Agora, o que acontece é que também pode-se passar que é os bispos também pedem às ordens, ou as ordens se oferecem, e pode haver, por exemplo, porque às vezes acontece, mas esta paróquia é de jesuítas, esta paróquia é de franciscanos. Não, a paróquia é da diocese. O que acontece é que é confiada à ordem, e a ordem depois envia membros seus que podem estar também como parcos, não é? À partida, grande parte são diocesanos, mas pode acontecer paróquias que são confiadas a estas ordens religiosas e têm parcos que pertencem a estas ordens religiosas. Certo. Portanto, diferentes ordens religiosas será a expressão correta para distinguir sim. aqui. Ok. Eu sei também, e informo, caso os nossos ouvintes não saibam, que nem todas as igrejas têm um padre. E também há padres que não estão ligados a uma paróquia ou que não estão continuamente e diariamente numa paróquia. Daí que muitas vezes alguns casais que querem casar, obviamente, pela igreja, têm que procurar um padre para celebrar a sua cerimónia. Como é que isto funciona normalmente e porquê que é assim? Olha, isso é uma das perguntas muito, muito interessantes, porque muitas vezes acontece, aliás, já se passou comigo, que é aflitos à procura de um padre e de repente percebem-se que, mas eu marquei a igreja, mas a igreja não tem padre incluído, não é? Exatamente. Isto é importante esclarecer. O que é que acontece? Tu tens, por exemplo, sítios que são muito bonitos, santuários, que têm uma história e as pessoas querem casar naquele santuário porque há uma história familiar, etc. E tens, por exemplo, igrejas também muito bonitas em termos de paróquias, em paróquia, que o pároco não fazia outra coisa que era celebrar casamentos. Certo, alguns locais, por exemplo, nós sabemos ali o Bom Jesus de Braga, acontece, não é? Mas no caso, o Bom Jesus e o São Mestre são santuários, não é? E que têm, normalmente todas as igrejas estão Mas temos, por exemplo, os Jerónimos, que há dezenas, nos Jerónimos, dezenas de que é uma casamentos por paróquia, fim de semana. por exemplo. Então o que acontece é, isso sim, portanto, tanto o reitor dos santuários, os reitores dos santuários, chamados assim, os responsáveis de santuários, ou os párocos, não é? O que dizem é, eu celebro, portanto, abençoo o casamento de quem é, por exemplo, da paróquia, porque há uma responsabilidade até e uma relação com... Agora, se outras pessoas que não são da paróquia querem cá vir, claro, há espaços lá, mas tem que encontrar outra pessoa que venha abençoar. Ou seja, porque senão era non-stop, passa a expressão. Exatamente, não conseguiam fazer outra coisa. E, portanto, isto é o que acontece. Normalmente, as pessoas à partida são avisadas, mas também o que muitos casais e aqui, atenção, não estou a fazer nenhuma crítica, estou a constatar, mas tem casais que não têm relação com a paróquia, com a igreja, mas que para o momento do casamento, este momento é espiritual de Deus, que é uma preparação a seguir, mas pronto. Mas para dizer que não estou aqui já a criticar, só a constatar. Pronto, e como não sabem muito o assunto, claro que vão à igreja, que na parte dos processos tratam de tudo, mas não estão a dizer que, às vezes, sim, informam, atenção, olha, atenção que ou o prior não está disponível, ou outras vezes, porque não têm de o fazer, não é? Eu acho que as pessoas têm que ter esse cuidado também de perceber como é que querem viver a celebração e se, de facto, a celebração é mesmo importante, porque há de tudo, não nos vamos aqui enganar em todas as situações, seja por parte de noivos, seja por parte de quem prepara, etc. Há pessoas que estão mais
direcionadas para a celebração, outras é porque é simplesmente bonito, não é? Mas tem que haver este cuidado de dizer, olha, mas confirma-se aqui com o padre. E uma das coisas que eu digo sempre é, por favor, não deixem o padre para o fim. E porquê que eu digo isto? Não só pela preparação, mas porque, primeiro, há cada vez menos padres. As agendas estão a ficar feias e corre o risco de se aproximar o momento da celebração e não ter mesmo padre. E que seja uma coisa mesmo a tratar. Curiosamente, a gente perceber a cerimónia religiosa é o início do grande momento do dia. E se esse momento é bem vivido, tem nervosismo excessivo, porque há o nervosismo natural do dia, que é bonito, não é? Que é mesmo bonito e que ainda bem que acontece, porque é uma coisa única, mas o que eu estou a dizer é que sem a preocupação de, meu Deus, tive quase uma semana sem... Ou seja, quando preparar bem as coisas há dúvidas, perguntem, por favor. Bem, isto é também o bom destes podcasts, é também poder esta oportunidade de esclarecer, que é, confirmem, numa cerimónia religiosa é importante 4 pessoas. Certo. Os dois. Os dois. Os padres e pelo menos uma testemunha. Bem que o padre podia ser. Certo. Já está, é básico, independentemente de depois tem mais vestuário. Portanto, é preciso confirmar isto. Óbvio. À partida, há noiva e noiva. Portanto, agora, há padre? Deixamos a dica, confirmem sempre se há padre já incluído, quem é, quem não é, etc. É muito importante. Claro. Portanto, é muito importante. E eu sei disso e por isso é que te coloquei esta questão também, até porque sei que vais muitas vezes celebrar a diferentes igrejas. Sim, mas por exemplo, repara o meu caso, eu não sou pároco, não é? E nunca fui. Portanto, eu não tenho uma paróquia. Portanto, tenho esta disponibilidade de pessoas amigas com quem, ao longo da minha formação, como religioso, como jesuíta, até antes de ser jesuíta, que agora sou, e portanto querem que eu celebre, que abençoe o casamento, não é? Ou pode haver situações de Padre Paulo, estou a entrar em contato consigo porque quero saber se tem disponibilidade, tenho um casamento, tal, e não sei o quê. E então acho que é preferível antecipar. Mais depressa te procuram, antecipar exatamente, mas eu sei que mais depressa te procuram pela forma como te relacionas, como incluís as pessoas na tua cerimónia, do que por desespero. Sim, não, isso também acontece, pois é natural, não é? Normalmente os casamentos estão muitos casamenteiros. Também. Não é? Portanto, e ouvem, gostaram, claro, a forma como se sentiram acolhidos. Sim. Exatamente. E quando aceitas celebrar e tens disponibilidade e podes deslocar-te a determinado local para celebrar o casamento, existe algum tipo de preparação, se fazes ou não, e de que forma orientas os casais em termos de preparação espiritual e emocional para o casamento? O que é que costumas fazer neste sentido? Olha, ou tu, ou o que é que sugeres? Não, e toda a gente, ou seja, sim, e é fundamental que isto aconteça. Aliás, a Igreja, o que diz mesmo é, mira, tal como eu. Mira, olha, disseste mira agora. Depois disso, estás a ver? Saiu-me agora aqui o espanhol. Muito bom. Estás a ver? Como eu também, para ser ordenado, tenho que ter uma preparação, quem vai viver um sacramento também tem que ter uma preparação. Portanto, para viver aquele dia, a Igreja diz mesmo que tem de viver. É conhecido o CPM, e que eu acho que é importante. Normalmente, todas as paróquias têm momentos de organizar CPMs, depois depende do estilo de paróquia. Por exemplo, nós, em Portugal... CPM é curso de preparação para o matrimónio, não é? Matrimónio, sim, okay. Obrigado por me salientares. Nós orientamos, por exemplo, nas casas de exercícios, também temos no programa os chamados fins de semana de noivos, que são equiparados a CPMs. E o que acontece? Os CPMs, de curso de preparação para matrimónio, normalmente são orientados por casais, portanto, que têm experiência, partilha muito à volta da experiência, porque às vezes as pessoas pensam da preparação de casal. Conto sempre esta história, uma vez, há muitos anos, ainda estava em Paris a estudar e veio um casal que me vinha pedir ajuda porque não sabia como, um casal de imigrantes, não sabia como e, portanto, se eu vos podia ajudar a preparar para o casamento. Eu disse sim, era bom orientar, porque os CPMs são normalmente em grupo e, portanto, podem conhecer outros casais, outros casais. Isso também acaba por ser muito interessante e bonito. Mas pronto, neste caso, este casal, e começaram a dizer, achar que eu iria ficar muito contente, e fico, digo que bem, mas nós rezamos em conjunto, nós vamos à missa, tal, ótimo, que bom, mas vocês vão casar, não vão? Então posso fazer uma pergunta, mas já vivem juntos? Não vivemos. Pronto, podia acontecer. Então eu tenho uma pergunta para vos fazer. Estão preparados para aguentar o cheiro um do outro? E eles ficaram assim meio, oi, como?
Está bem, sim, a preparação religiosa do CPM não é se rezam muito ou rezam pouco. É Certo. rezar para viver bem em casal. E viver bem em Uhum. casal vai implicar muita coisa. E, portanto, e o CPM, neste caso, a preparação para o casamento, não é? É o que eu lhes digo quando preparo. E sim, eu tenho uma conversa e depois direciono também para os fins de semana de noivos ou para os CPMs. Mas depois eu próprio, porque também gosto de conhecer o casal, não ser só simplesmente um adereço que estou ali porque é um adereço importante, não é? Mas conhecer para criarmos a relação. Uhum, óbvio. E o que lhes digo é, olha, vocês agora preparem-se e dou-lhes umas folhinhas com umas perguntinhas sobre as relações, sobre o perdão, sobre a fidelidade, explicando o Uhum, que é, e para eles responderem. Não estão dizendo, isto não é para mim, é para vocês. uhum, Porque, claro que é o dia, é o nosso dia, vai ser espetacular, lindo, maravilhoso. E eu digo-lhes, não tenho dúvidas, mas a questão é um dia que abre para a vida. E é a uhum. vida de casal, que depois a seguir vem o cotidiano. E o cotidiano, por isso é que eu dizia, não é? Estão preparados para aguentar com o cheiro um do outro, não é? Portanto, o Exatamente. cotidiano depois vai ter aquelas coisas que não são glamourosas, mas que é a vida de casal. E, Exatamente. portanto, também preparar para isso, não é? E depois os filhos e por aí fora, portanto, essas coisas todas Uhum. que são faladas. E que bom podermos, que haja esta preparação, não é? Ou Certo. seja, que é para viver bem o sacramento, não é? Portanto, que haja esta preparação para perceber, não é só, rezam muito ou rezam pouco, não tem que Uhum. ver com isto, tem que ver com a relação humana. E claro, que depois entra também, se estão a pedir um sacramento à Igreja, o sacramento que é um sinal da relação com Deus, um sinal eficaz da graça divina, é assim o palavrão Certo. técnico, não é? Portanto, que se é isso que querem viver naquele momento, então como é que Deus também os pode ajudar e como é que se podem sentir ajudados neste caminho de relação um com o outro? Portanto, é fundamentalmente uma preparação espiritual E humana. e E humana. humana, porque volto a dizer, toca, Uhum. toca nessa coisa das Exatamente. relações, Mas não é? não, Portanto, sim. este CPM, este curso de preparação para o matrimónio, não tem nada que ver com protocolos de cerimónia. Não tem a ver Ai, com não, nada, entradas de nada, nada. igreja, quem entra com a noiva, Não, não. quem se Pode-se senta de falar que do lado. ritual, pode-se falar do ritual, porque há um Uhum. ritual. Agora, o ritual. Sabes que o ritual, curiosamente, é muito simples. Hum. Claro que se quer fazer, e bem, não é? Dali uma festa e um momento bonito. Mas o ritual em si é muito simples, quer dizer. Aliás, eu até costumo dizer, a perguntar aos noivos se querem entrar juntos. Eles ficam assim surpreendidos a olhar para mim. Uhum. Como assim? Não, eu quero que o meu pai me leve. E eu explico, olha, mas sabes o que é que isto significa? Isto é uma lógica de muitos tempos, que é a noiva faz parte do pai A e o propriedade. pai vai entregar agora ao marido. Ainda é esta lógica, e há um silêncio, claro que é bonito, claro, mas é por isso é que se calhar também agora. Os noivos entram com as mães, mas o noivo não é entregue a ninguém, Uhum. curiosamente, não é? Sim. E por isso o que eu lhes digo é: vocês podem entrar os dois juntos. Mas é muito interessante que faças esse esclarecimento, e Uhum. para que as decisões sejam conscientes, não é? Para que não se Pois, perpetuem, é às vezes, isso. tradições que Tradições não se sabe exatamente que origem têm e por que que tiveram um motivos, não é? sentido, vamos ver, que tiveram um sentido, mas Uhum. agora, e já houve uns quantos casais que depois disseram, não, vamos entrar juntos. Porque depois entra aqui o fator, e que é muito curioso, é o fator Mas também há uma superstição. tradição minhota de determinada altura em que no Minho os noivos entravam juntos, eles faziam o percurso todo até à igreja, passando pelas Da sua casas, casa, das suas casas, exatamente, exatamente, e encontravam-se chegavam no juntos à adro e igreja entravam juntos. e entravam juntos. Portanto, que é a lógica de nós agora vamos entrar juntos, vamos ser uma só carne, eu não sou propriedade de Exatamente. ninguém. Um não é Uhum. propriedade do outro, são uma só carne em relação. E vamos ver, estas lógicas, e depois, bem, eu rio-me imenso porque eu acolho os noivos à porta. Gosto de fazer isto. Uhum. Depois eles decidem se querem individualmente, se querem em conjunto. Depois aí, a partir do momento que eu digo, porque para a celebração propriamente dita, não é? Supostamente, eu até digo, até é a famosa música de entrada, há a de entrada do noivo, da noiva, e depois há outra música de entrada que é a de entrada do padre. Pronto. Uhum. Eu aí prefiro Exatamente. acolhê-los à porta e depois vou para o altar e já estou no altar e digo, olha, não é necessário música de entrada porque já aconteceu. Mas o que é? Eu estou à porta e às vezes divirto-me imenso e fico a pensar, curiosamente, às vezes dizem que a igreja tem tanta coisa, mas inventam-se protocolos. Exatamente. Inventam-se protocolos.
E agora, porque agora, eu só digo, mas algum de vocês agora vai entrar a fazer o pino, porque põe-me ali na brincadeira, com o humor, não é? Porque não sei, se calhar aconteceu alguma coisa, há aqui uma inovação nova, que alguém viu, uma influencer qualquer, pôr no Instagram e agora Exatamente. toda a gente quer entrar a fazer o pino, não é? Porque isto não é uma questão de igreja. Portanto, não é uma questão do ritual propriamente dito do casamento. Agora, eu Exatamente. compreendo que se queira dar, não sei o quê, mas às tantas, cria-se tanto nervosismo. Bem, dou-me bem em geral com toda a gente, e brinco mesmo Uhum, uhum, os wedding planners, também lhes digo. Às vezes, perde-se muita naturalidade nestes momentos, uhum. porque se está Por se tão preparar preocupado demais. com preparar demasiado uma coisa que deveria ser espontânea, natural. Ai, espera, agora ri, agora não rias, agora Hum. entra, agora há música, e depois tudo a fazer gestos, não sei o quê. Agora as E pétalas, agora as dizer, criancinhas, agora as agora. pétalas, agora as crianças. Outra coisa, olha, deixa-me aproveitar para dizer, e eu te digo, de quando estava a fazer os fins de semana, Pois é. também, porque dava lá a acompanhar crianças. Vamos ver, as crianças, noutros contextos, eu parto de dizer isto, não são adultos em miniatura, são crianças. Eu sei que pode ficar muito bonito para a fotografia, aparentemente e todo, mas que depois, eu acho que temos que pensar num contexto de um dia em que temos uma criança que não está 300 mil pessoas a olharem para ela. Não está Exatamente. habituada a que agora põe-te direitinha, vá, olha, dá a mãozinha a não sei quem. Depois os pais estão ali ao lado, nervosos. Já me aconteceu meio entrar Olha, imensas descontrado. vezes. E tu dizes, Coitadinhas. e para quê? Ou E seja, tu eu acho estavas que a a dizer, beleza. isto deve ser bonito para até acredito que seja bonito para a fotografia, mas olha que não, na maioria das vezes não é nada bonito. Não é nada bonito para a Porque as fotografia, crianças não é? vê-se, a maioria delas, pronto, não estão, não é isso que querem, não querem estar Não, ali, só não foram querem preparadas sequer para nada para aquilo. isso. E depois, ai, os ramos, as coroazinhas, as coroas das flores, que depois caem, depois as crianças jogam, não querem aquilo para nada. E depois toda a gente, depois é a preocupação, gastou tanto dinheiro nisto, agora vais ter que usar. Porque depois eu leio muitos pensamentos inconscientes que ali estão a surgir, não é? Uhum, uhum, E vamos ver, não é que seja propriamente uma linha minimalista, mas às vezes a simplicidade para que aquele momento, não é? uhum, Porque depois quer-se muito que os momentos sejam todos únicos. O momento é sempre único. uhum. Claro, são aquelas pessoas que são únicas, é a primeira vez que elas estão a fazer aquilo, será a É última. isso! Portanto, não tem que se inventar unicidades, não é? Portanto, muitas vezes, se há simplicidade, toda a gente está relaxada, toda a gente está tranquila, porque ninguém está. Peraí, onde é que eu vou entrar? O que é que... Como se Claro, é fosse fluido, uma é encenação fluido. teatral, não é? É Descomplicar. isso. Descomplicar. E quanto mais, é curioso, porque depois o medo é, mas eu quero aquilo que aconteceu, tal. E isto leva-me aqui a outra questão que eu tinha aqui para ti, que faz com que inevitavelmente provoque stress noutras pessoas que não os convidados do casamento, nomeadamente nos fornecedores de casamento, não é? Por exemplo, na fotografia e no vídeo, o que depois vai Uhum. também, e na própria música, nos músicos, na wedding planner, nos outros fornecedores, o que depois vai acabar por criar um conflito muitas vezes entre os fornecedores de casamento e alguns padres ou algumas paróquias, não é? Com algumas proibições de Pois, pois. se pode ter muitos arranjos de flores, se não pode ter arranjos de flores, se pode subir não sei quantos graus, se não pode subir, também vem um bocadinho daí, não é? Às vezes provoca-se Eu acho que demais. está-se a querer, vou usar a mesma expressão, adornar tanto a celebração, quando a grande celebração são de duas pessoas que querem juntar e querem partilhar com a comunidade o seu amor e o seu amor divino, porque nesse caso estamos a falar em contexto de igreja, não é? Uhum, Se quer adornar tanto e quer que seja tudo tão, volto a dizer, único, que depois é isto, inevitavelmente, quanto mais se adorna, mais pessoas são implicadas. Quanto mais pessoas são implicadas, inevitavelmente, mais tensão gera. E, sobretudo, há uma coisa que é preciso perceber. Para o casal, aquele momento é único. Quem está numa igreja, ou chamemos o fornecedor, ou mesmo, enfim, o padre não é propriamente o fornecedor, mas o pároco, teve tantos pedidos, quer tantas dizer, oh, meus amigos, acabou, desculpem lá, mas eu agora, a partir de agora tenho que tomar uma decisão, que é aquela coisa, por um pagam todos, não é? Mas que, se na simplicidade, acredito que seria mesmo, e até mais fácil para todos, mais suave, mais leve, não é? Que o que acaba por acontecer é, cada casal quer as suas exigências, mas às vezes é aquela coisa, mas eu tenho direito porque, calma, pois. cuidado com esta lógica dos direitos hoje em dia, não é? Como é que nós nos facilitamos a vida de facto uns aos outros? Mesmo, por exemplo, eu com os fotógrafos vêm-me perguntar e tal, isso, são profissionais, não são? Pronto.
Então, a partir daqui, ok, eu estou super tranquilo. Até hoje não houve nenhuma situação que eu sentisse que alguém tivesse passado uma linha, uma fronteira, ou qualquer coisa. Uhum. E às vezes pode acontecer e que há uma troca de sinais. Bem, eu se calhar tenho mais facilidade de comunicação, e outros também, mas Uhum. pronto. Uhum. Mas que nunca senti. Porquê? Porque há uma conversa inicial e descontraída. Agora, eu também peço compreensão muitas vezes aos fotógrafos, que é, acredito que também há colegas meus que apanham com tanto que depois têm que ser radicais. Eu percebo. E, portanto, isto às vezes é de parte a parte, não é? Agora, quando as coisas são bem conversadas, há bom senso, e quando eu falo de profissionalismo, não é de fazermos só as coisas todas bem feitas, mas de falar de toda a gente a dizer, olha, todos queremos, é verdade, registrar bem os momentos bonitos e únicos Uhum. que são. Vamos acreditar, e eu acho que também tem que haver aqui um trabalho, e acho que é uma coisa abrangente mais até em termos de sociedade, que é quando nos começamos a confiar uns aos outros, e está a haver confiança, tem a haver conhecimento. Conhecermos-nos, conhecer, por exemplo, quem celebra, conhecer os fotógrafos, e depois também criar uma boa relação, claro, que se calhar com os fotógrafos, wedding planners e a figura do padre, não há tanto conhecimento no sentido do modo como se prepara, não é? Mas às vezes também pode haver às vezes ter uma sugestão, olha, pode ficar bonito, um mail, uma mensagem ao padre, Sr. Padre, amanhã vou estar, tal, olha, aqui fica um mail, alguma indicação, se calhar pode haver Uhum. Uhum. outras indicações. Deixa-me dar também este exemplo, porque às vezes também é incompreensível que é. Há lugares de celebração, por exemplo, são monumentos históricos nacionais. E Certo. há regras que não são propriamente a Igreja que põe. Uhum. Porque é um monumento O próprio histórico, não local. é? Uhum. Próprio local, e é preciso às vezes esclarecer isto, e depois gera-se esta coisa de há má vontade. Nós todos começarmos de início com uma boa vontade, uma compreensão de uma conversa, acho que podemos sempre chegar aos equilíbrios necessários Uhum. para uma celebração bonita. Deixo como dica, sim, deixo como dica, se alguém que nos está a ouvir for iniciante nos casamentos e fornecedor de casamentos, é um conselho que dou também pela minha própria experiência, que é esta primeira abordagem, esta primeira conversa, uma apresentação, a pergunta, não é, de se há algum momento em que devo parar, se há algum local para onde não me devo deslocar, etc. E eu até costumo garantir logo à partida, dizer logo, olha, nós não vamos andar a saltitar de um lado para o outro, não vamos passar entre o padre e os noivos, não vamos pedir para interromper nada, portanto eu já me adianto e já começo logo a Claro, claro. dizer, não vamos fazer nada disto, mas para além disto há alguma coisa que eu deva saber, pronto, para também dar este voto de confiança. Pois há uma coisa que costumo dizer, e pronto, se calhar pode ser, não é só uma particularidade minha enquanto eu padre, portanto somos alguns e que também conversamos muito sobre isto, e portanto que é, eu gosto desta imagem de corpo, não é? Portanto, no casamento está a acontecer aqui um corpo, a celebração. E todos estamos a colaborar para que o corpo viva. Exatamente, não é só sobre nós. E ou seja, quando todos nós estamos conscientes disto, não é? Com esta centralidade, porque quem vive o sacramento são os noivos, mas quando isto acontece, há uma fluidez. Uhum. Há uma fluidez. E eu acredito, ou seja, tenho vivido, não é? Portanto, acredito que isto seja possível. É isso. Então eu iria perguntar-te agora sobre aquilo que normalmente é o início do ritual, da cerimónia do casamento, não do rito do matrimónio, mas da cerimónia de casamento, que há uma leitura sempre, mas há pelo menos duas que são selecionadas ou podem ser selecionadas pelo casal. Uhum. Costumam perguntar-te que leituras devem Isso faz escolher, parte da gostas de preparação, ajudar? sim, É isso? sim. Uma das coisas que eu digo aos noivos sempre é, por exemplo, na net, no Secretariado Nacional da Liturgia, por exemplo, pode-se descarregar o ritual do matrimónio. Portanto, isso é uma coisa que Uhum, é uhum. acessível e eu normalmente envio aos meus noivos, quando se celebra, não é? Portanto, o PDF, com a Ok, indicar as páginas e eles dizer, olha, meus amigos, é o vosso dia. Logo, vocês vejam as leituras com as quais se identificam. Há imensas leituras, depois eu explico também. Há uma lógica dentro da liturgia, dentro da chamada liturgia, celebração, ritual, seja ela que tipo for, um casamento, uma Eucaristia, um ritual, sempre que há um ritual, há uma lógica. Pronto. certo. E, portanto, pode ser, é o que eu digo, não é? Portanto, pode ser uma leitura, podem ser duas, há o salmo que pode ser cantado ou lido, depois há o Evangelho. Depois eu digo, olha, a primeira leitura, se quiserem a segunda leitura, tenho que pedir a alguém para ler, o Evangelho é da minha conta, ou se, por exemplo, às vezes pode estar mais do que um padre, portanto, é um padre, um diácono a proclamar o Evangelho.
E eu explico isso tudo agora. Quem escolhe as leituras, no fundo é o casal, porque Uhum. mais do que, pois claro, o padre, o diácono que celebra, que vai abençoar, portanto, faz a homilia, portanto, mas a partir das leituras que o casal escolheu. Porque, claro, era facilíssimo para mim. Então, meus amigos, eu tenho já aqui as leituras que se Já calhar está são aqui mais feito, fáceis pronto. agora, toma lá e tal. Não, mas é que há uma série de leituras e que pode ser identificado. Claro, depois há casais que já não aconteceu, que vivem uma religiosidade e têm uma história de fé e de vida Uhum. cristã e dizem, olha, então, nós queríamos esta primeira leitura ou queríamos esta passagem do Evangelho, não está e tal, mas identificamos-nos por isto. Ou seja, eu Uhum. vejo a leitura, não é? Se me dizem, pois olha, Paulo, porque queremos a leitura da Sexta-feira Santa, da Paixão, que para nós isto da Paixão de Cristo Porque já é uma sabem, claro. crucifixão. E não, mas estou a dizer, meus amigos, vamos ver a crucifixão hoje, pensem lá noutra coisa, não é? Portanto, o que eu digo, mas que há leituras que a própria Igreja, a Secretaria da Liturgia, escolhe como mais indicadas para a celebração do casal. Parece-me importante. Ou seja, ok, foram estas leituras, porque depois é muito engraçado encontrar casais mais para a frente dizer, olha, foi a leitura do meu casamento, olha, identifico-me com isto, olha, voltámos a esta leitura porque houve uma situação que não sei o quê. E pensar, pois, é aqui uma base também que ajuda, portanto, que seja o casal. Mas isto também é falar, por exemplo, nos CPMs, isto Certo, também faz é parte ajudar. também então do curso. Faz parte, sim, Boa, para, ok. sim. E tenho aqui uma pergunta que eu gosto bastante de falar sobre isto e aviso sempre os meus noivos e noivas sobre este tema, porque a maioria deles não está consciente e não está preparado, que tem a ver com a frase podem beijar-se ou pode beijar a noiva, que não Sim, faz sim, parte sim. do vosso texto, certo? Não, não faz parte do Portanto, ritual. isto não é Não faz oficial. parte. Tem A uma maioria das lógica, pessoas não não é? sabe disto, sabes? Não tem noção e Pois às não. vezes ficam, se não fizeram esta pergunta certa ou se não fizeram nenhum curso de preparação e Uhum. etc. Às vezes acaba a cerimónia das alianças e eles ficam a olhar um para o outro, beijo no beijo, até me perguntam a mim O que é que muitas vezes, faz? o padre virou Claro, costas, foi à vida claro. dele para outra parte da celebração e eles ficam ali e não sabem o que é que hão de fazer. Pois. Então, Pronto, explica-nos. aqui eu acho que há aqui um bocadinho a sensibilidade de perceber as coisas, que há uma história, há uma lógica, não é? Uhum. Eu costumo dizer, nesse momento da celebração, explico, durante muito tempo, os acordos eram firmados com o ósculo. Uhum. O beijo não tinha a carga O beijo, erótica e era o ósculo, que chama-se ósculo, não é? Que até na exatamente. liturgia ainda há o ósculo da paz, não é? Uhum. Portanto, que era um beijo na boca e que não tinha uma conotação erotizada, o que é que tinha? É dizer que eu cumpro com a vida, porque o alento divino, simbolicamente, tem que ver com a vida, no simbólico. Portanto, eu honro com a minha vida este compromisso que acabei de firmar. Uhum. Ok. E é a lógica do beijo, que não está no ritual, mas que era agora, não está no ritual, claro, toda a gente espera, a gente vê filmes, a gente vê aquela coisa. Então, eu, como padre, prefiro brincar nesse, até brinco nesse momento, uma outra vez, sobre isso, precisamente para Aham. explicar o porquê destas coisas, não é? Agora, não faz parte do ritual, pode acontecer que o padre está a seguir o ritual e segue em E frente, não não é? passa Agora, por aí? e não passa por aí. Agora, se querem beijar, querem dar um abraço, tal, aleluia. É isto, quer Uhum. dizer, sejam espontâneos. O que é que Certo, acontece quando vivemos uma coisa forte? Damos um abraço de felicidade. Se certo. ninguém diz nada, aleluia, sigam em frente a dar um Mas abraço hoje e em um dia beijo. eu costumo aconselhar os meus noivos a fazerem a pergunta ao padre deles, se ele em algum momento vai dizer, para eles, para de alguma forma estarem à Pois, espera. vamos ver, à partida é nesse momento, não é? Depois da troca das alianças, portanto, já são casado. Até esse momento fala o noivo, a noiva, a partir desse momento fala o esposo, a esposa. Pronto, eu costumo dar essa indicação e sinto, pela minha experiência e os últimos 12 anos a trabalhar em casamentos, que algumas coisas têm mudado, essa é uma delas, aparece muito mais vezes, está-se muito mais à vontade para isso, está-se muito mais à vontade para bater palmas, para aplausos também, que é algo muito Sim, bonito, que eu sim, sinto, sim. que não acontecia também anteriormente. É tal espontaneidade, estamos em celebração, é um momento de facto da celebração da vida, e pronto, e culturalmente, não é? Claro que estamos a falar em contexto português, portanto, culturalmente, Portugal, a claro. Igreja sempre que a Igreja também foi entrando na dimensão cultural, não é?
Olha que, por exemplo, aqui no Uhum. México, casamento não vivi nenhum, mas vivi batizados. E vivi uma celebração de primeira comunhão. E achei tão bonito aqui. Houve coisas culturais, não é? Que eu disse, pois é isto, é inserção, e nesse caso foi numa comunidade indígena. E eu pensei, Uau. que bonito, há aqui coisas, e é isto, ou seja, porque às vezes também precisamos de abrir os horizontes, e esta igreja que é, como é que em termos culturais, como é que nós celebramos a festa? Com o aplauso. Como é que Uhum. nós celebramos o acontecimento com o aplauso? Portanto, Uhum. volto a dizer, eu acho que às vezes também é preciso de também dar aqui uma orientação às pessoas que vão à celebração, aos chamados convidados, Uhum. não é? Uhum. E, porque há convidados que estão noutra, que me dizem completamente, ou seja, que não são crentes, nunca, ou seja, não. E então, e sim, tenho aprendido esta sensibilidade que é, vamos ajudar as pessoas a orientar-se. É isso, e era o que eu te dizia inicialmente, que tu de certa forma acolhes e se sente nas tuas celebrações E há um respeito, por exemplo, mesmo em celebrações em que já houve momentos de silêncio, por exemplo, eu já celebrei, já vejo casamento, celebrar com missa, mas celebrações agridoce. E o que é que eu quero dizer com agridoce? Por exemplo, não é? Situações em que há dificuldades familiares, Uhum. não tem que ver com a celebração propriamente dita, mas que eu sei, peço aos noivos que me digam, e Certo. portanto não vamos artificializar uma coisa, vamos todos gritar felicidade quando disso pode não, por algum motivo pode não acontecer, não é? Uhum. Uhum. Já me aconteceu celebrar o casamento em que um dos pais estava bastante mal Uhum. e que decidiram ainda assim manter o casamento, apesar de tudo, quer Claro. dizer, a gente tem que E se não podes jogar ali com, aliar-te dessa carga também, não é? É e óbvio, é ajudar viver também o os momento. convidados a viver o melhor possível. E, portanto, olha, agora vamos ter um momento de silêncio, olha, agora vamos não sei o quê. Portanto, e isso acontece, é mesmo muito bonito. Vamos ver, quando nós estamos no nível de sermos humanos todos, por exemplo, em sítios em que cada um tem papéis diferentes, volta à imagem de corpo. Eu sei o meu papel para que todo o corpo funcione, então deixa-me pô-lo em prática. Se eu me fecho como se eu fosse isoladamente mais uma peça que não tem nada a ver com o conjunto, vai dar porcaria. Seja quem for. Uhum. E os Uhum. convidados também fazem parte deste corpo, não é? Exatamente, Por exemplo, óbvio. às vezes também digo, mesmo se calhar o podcast não seja orientado para, mas pode ser para os noivos, ou também falarem com os amigos. Amigos, se não querem ir à celebração religiosa, não entram e saiam, por favor. Uhum. Muitas vezes, para quem está a celebrar, ver toda uma série de movimentos, quer dizer, o que é que está a passar? Será que está tudo bem? Será que Claro. não está tudo bem? Pronto. É o que é, ou seja, é um momento na vida, dedicaram aquele dia para ali estar, não é? Sim, Se calhar pode ser claro. um bocadinho mais Quer estar, aborrecido ou entra, não, não mas quer estar, pronto. não entra e é só um bocadinho, não é assim Agora, tanto tempo. mas também digo muitas vezes aos convidados que é, querem respeitar estas pessoas que vos querem ter presentes neste dia, isto também faz parte, gostem ou não, concordem ou não. Isto é uma Uhum. questão de adulto, de maturidade, Sim, é não é uma uma questão de questão respeito, claro, de exatamente. respeito. Maturidade, tens toda a razão. É isso, é isso. Da mesma maneira que nós vamos a outros lugares, a outros países e vemos e assistimos a outras celebrações de outras culturas que não são relacionadas com a nossa, ou que não são as nossas crenças, Uhum, ou os uhum, nossos costumes, mesmo até costumes, uhum, pode até uhum, nem uhum, ter a ver uhum. com religião, da mesma maneira que nos envolvemos e participamos e respeitamos, até aqui também pode ser da mesma maneira, não é? Claro. Aceitar a celebração da maneira como ela é pelo casal e não por aquilo. Portanto, as pessoas estão ali pelo Uhum. casal e não por elas próprias, Não não por é? as próprias. Mais uma vez, não é sobre nós. Eu digo isto muitas vezes em relação ao nosso trabalho, quando estamos a fazer reportagem. É um bocado, isto não é sobre nós, é sobre eles. O que importa é o casal agora. Olha, Isso. e acontece também muitas vezes ver casais que têm diferentes religiões entre eles. Uhum, Vamos uhum. imaginar que tu tens um noivo que é católico e que quer fazer uma cerimónia religiosa e uma noiva que não é, mas que gostava de integrar uma cerimónia. É possível? Isto acontece? Isso é o que se chama um casamento com disparidade de culto. Ok? Aqui é preciso também uma autorização do bispo, ou seja, para que ficar Uhum. tudo muito claro. O que é que acontece? Ambos estão na celebração. E também pode acontecer, por exemplo, que é, nos casamentos também pode acontecer, não chegando a diferentes religiões ou igrejas, também pode acontecer que um é crente e outro não é crente. Um é batizado e outro Uhum. não é batizado. Certo. Pronto. Depois, portanto, isto é preciso uma autorização do bispo, é só para questão de consciência, de que também está a acontecer isto. Agora, ambos sabem
E, portanto, por exemplo, o não crente ou a outra pessoa de outra igreja ou de outra religião, portanto, significa que o casal chegou a acordo em que isto é importante e que faz sentido. Pronto. Então, isto é possível. O que é que acontece? Há pequenas alterações na celebração. Uhum. Ou seja, neste caso, no texto, não é? Portanto, por exemplo, quem é crente noutra religião não se vai obrigar a professar uma fé, então é direcionado, neste Certo. caso, uma das partes, então tens fé, tal, confirma-se, sim senhora. Por exemplo, o, um dos noivos, quando é o momento por exemplo, né, que já são esposos, não é? Mas quando põe a aliança, diz: então recebe esta aliança, sinal do meu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa não é crente, e toda a gente sabe, Uhum. então, por exemplo, sabe, então recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Ponto. Ok, pode Mas isto é tudo. encurtar ali os Mas mais votos, não é? não, neste caso, o que é encurtado, não é? Portanto, o que sai é a dimensão religiosa se a pessoa não é crente. Exatamente, é Não se vai entrega, obrigar a exatamente. pessoa a dizer uma coisa. Agora, isto tem que ser conversado, mais uma vez, com o padre Uhum. que celebra, portanto, não pode acontecer haver esta omissão, não é? Uhum. Eu tive uma outra vez, uma outra boa conversa também com casais que explicaram isso, disse, olha, tem que ficar muito claro, tem que também falar na paróquia, para ir para a diocese, ou seja, Certo. comunicar, depois para mim é tranquilamente, não é? Normalmente o que acontece é quando há disparidade de culto a nível religioso, depois há duas celebrações. Portanto, porque uma parte quer a sua celebração religiosa no seu contexto Uhum. religioso e a outra parte, a outra pessoa quer a celebração e, portanto, é aí que Uhum. depois entre eles, enquanto casal, Eu já têm assisti uma de vez, acho que a organizar. única coisa que eu notei na altura, eu sabia, fui informada, o casal informou-me, acho que na altura a única coisa que eu notei mesmo, quase foi muito leve, nem se notou, e eles estavam, pronto, Uhum, muito uhum, maduros também, toda a uhum, relação uhum, com a uhum. cerimónia, com a igreja e tudo, era o noivo, que não era católico, e foi na parte da comunhão, porque ele não comungou, e a Pronto, família dele também não, e seguiu tudo normalmente, ninguém achou estranho, ele é estava isso. com todo o amor, com toda a dedicação naquela cerimónia. Mas à partida os amigos sabem, quer dizer, Sim, e a sim, coisa é toda a muito gente sabia, tranquila. sim, sim. Portanto, ou seja, acho que é importante também se saiba no sentido que não é o padre que não quer dar a comunhão, não é? Portanto, Sim, sim, porque é claro, algo que faz parte claro, claro, da sim, mas própria eles pessoa. avisaram-me, eles tiveram esse cuidado de me informar, de me Pois, pois. avisarem. Sim, sim. Boa. Então, estamos a encaminhar-nos para o fim e eu tenho Uhum, aqui uma questão que é um tema muito recente. Nós soubemos uhum. que no final do ano de 2023, eu penso que cerca de 16, 18 de dezembro, foi tomada uma decisão histórica aprovada pelo Papa Francisco, em que o Vaticano anunciou que vai permitir aos padres católicos administrarem bênçãos a casais do mesmo sexo. Este foi um passo significativo para tornar a Igreja mais inclusiva para a comunidade LGBT nos últimos anos. No entanto, Uhum, uhum. há algumas condições para que esta bênção possa ser dada. Consegues elucidar-nos? Já está claro este tema? Não está Olha, claro? sim, é um tema bastante recente. Uhum. Portanto, eu li e tenho que dizer já, portanto, que li um bocadinho na diagonal, um outro, porque isto gerou bastante polémica, até tanto que Naturalmente. uma frase que o Papa Francisco até veio a dizer, que fizeram bastantes perguntas e depois nas entrevistas seguintes, entre várias coisas, veio isso, é que ele disse, pois, quer dizer, podemos abençoar uma pessoa que explora outras e não há problema, mas abençoar pessoas que se amam, então isto tem um nome, se chama hipocrisia. Portanto, a Uhum. espontaneidade dele, Exatamente, pois foi. no modo como diz as coisas. Mas pronto, o que é que se quer esclarecer? Primeiro, não é um casamento. Ou seja, não é uma equiparação a um casamento. Portanto, é um ato de bênção. Ou seja, nós, abençoar, significa dizer bem. Vem do latim, bem dizer. E, portanto, nós é que fazemos aqui uma contração e abençoar. E amaldiçoar significa falar mal, dizer mal. Dizer mal. Então, abençoar, a bênção vem, tanto que até pedimos a bênção aos avós, não é? Aquela coisa aos Uhum. pais, portanto, esta lógica de que Deus te bendiga, ou seja, que Deus te diga bem, pronto, portanto, a lógica.
Então, este documento veio com uma dimensão não sacramental, mas pastoral. Dentro do batizados, dentro da igreja, há pessoas que viveram muitas coisas. Portanto, obviamente, aqui está muito o foco nas pessoas de orientação homossexual, mas também fala das situações de casais irregulares, que é pessoas que, por exemplo, foram casadas na igreja, não se podem voltar a Certo. casar, mas que, entretanto, entraram numa nova união e que também é possível E querem receber uma bênção. abençoar a pessoa, e que Ok. apesar do, Uhum. do texto falar do casal, também é possível, portanto, abençoar, porque no fundo a bênção é da pessoa. E a bênção é da pessoa que ama, relaciona-se com outra pessoa. E, portanto, vamos dar uma bênção no sentido, olha, que vivam o melhor possível este amor, esta Uhum. relação. Uhum. Portanto, é aquilo que eu entendo, apesar de isto é um bocadinho mais complexo, mas que esta lógica da bênção, claro que isto não era possível, até de uma forma pública, de todo, e aqui é um reconhecimento. O que é que a Igreja, ou pelo menos enquanto Congregação da Doutrina da Fé e Papa Francisco quer dizer é, nós conhecemos as pessoas reais, não conhecemos as pessoas idealizadas, ou a Igreja real, não é a Igreja idealizada. E a Igreja real tem pessoas com estas características, com esta realidade, Uhum. e que, possam ver, o Papa já tinha, uma outra vez, numa entrevista, comentou na questão civil. E diz, a mim não me faz confusão a união civil, sabendo que estas pessoas, juridicamente, têm outro tipo de apoio e suporte. Uhum. Porque a gente sabe, por exemplo, para dar um exemplo concreto, não é? Uma situação em que alguém está no hospital. Ora, se há uma união civil, esta pessoa, a pessoa que está bem, tem o direito de Certo. acompanhar. Se não há qualquer peso nenhum, vou dizer, não, tu aqui Exatamente. não entras. Exatamente, sim. Muitas questões legais. Tem a ver depois com É decisões isso, médicas, pronto, decisões do e depois hospital com finanças os médicas, filhos, finanças, etc. e, pronto, e finanças, etc. Pronto. E o Papa sempre teve essa noção. E agora, em termos espirituais, há pessoas que vivem a sua dimensão de fé, a sua dimensão religiosa, e vêm se aproximar e pedir este abençoar, este dizer bem. Ou seja, nós, padres, temos agora, ou seja, fazer isto de uma forma, diria, mais livre, mais. Mas, repito, não Uhum. é uma equiparação a um sacramento. Não é um casamento. Não é Portanto, um não rito é um matrimonial. matrimónio. Não, de todo. Exatamente. Eu tenho aqui uma citação que o Jornal Público escreveu que depois de um esclarecimento pedido, penso que a alguma diocese, e está escrito assim: não pode fazer parte dos rituais regulares da Igreja e da liturgia. Além disso, os Uhum. padres devem analisar e decidir sobre cada pedido e evitar que este gesto de proximidade pastoral tenha quaisquer elementos que se assemelhem a um rito matrimonial. Mais uma vez pode ampliar e pode ajudar, porque, por exemplo, pode haver outras pessoas que, por exemplo, já foram casadas na igreja, houve uma separação e agora, por exemplo, querem voltar a casar. E não há um casamento na igreja, e houve pessoas que eu acompanho, e há mais Letícia, disse, olha Paulo, o Padre Paulo, para mim era importante a presença de Deus, é possível? Eu disse, e tenho todo o gosto em ir, mas não ir aparamentado, não ir para que não haja qualquer Uhum, confusão, porque hoje em dia uhum, cá está, com as fotografias, o vídeo, as uhum. publicações rápidas nas redes sociais, e daí a importância se é para explorar a importância do acompanhamento. Como eu conheço estas pessoas, eu sei como vivem, sei o que é que lhes levou o caminho desta decisão, ou da decisão de ter uma ruptura, ou, no caso da orientação homossexual, de ter uma relação com alguém, e, portanto, uma decisão que foi ponderada, até discernida, rezada diante de Deus. Portanto, eu estou lá, não lhes vou fechar as portas. Uhum, Porque, mais uma vez, Jesus olha para pessoas, não olha para categorias. uhum. E as pessoas têm uma história, têm uma vida, e a partir daí, claro, com um discernimento comum, vamos tomar uma decisão. Até hoje só tive uma situação assim um bocadinho mais delicada, neste caso foi de situação de divórcio e voltar a casar, mas já é uma situação que eu não conheço bem, não percebo bem, eu disseram-me à última da hora porque é um amigo de um amigo, que é importante conhecermos as pessoas, conhecermos-nos, Exatamente, não é? E depois exatamente. o Claro, que não problema seja feito de ânimo leve, não é? é isso, ou seja, porquê? Porque será bom para toda a gente. E Uhum, mais uma vez, volta à imagem do corpo. Quem está lá no conjunto sabe disto. Ou seja, por exemplo, eu já fui a uma celebração civil porque o casal decidiu que ainda não estava preparado para o sacramento, por exemplo. uhum. Mas disseram-me, Paulo, mas não queríamos deixar Deus de fora nesta celebração, não estamos preparados para ver o sacramento. Vamos a isto. E lá estive, conversei com quem vai presidir
que é a pessoa do notário, não é? Portanto, Uhum. e conversámos. E eu disse, olha, passa-se isto, claro, só está à vontade, quando achar, não, o senhor ou a senhora digam quando é que é o momento, e eu entro e tal, e portanto, Uhum. sim senhora. Mas Exato, mais uma eu acho vez que uma bênção sem ser efetivamente um exatamente um ritual, não é? sacramento. Eu acho que, mas Uhum. é isto que, por exemplo, é mais abrangente que é quase um casamento. Se eu entro à defesa, se eu entro num ataque, todos nós nos sentimos feridos. Uhum. Se eu entro numa possibilidade de relação, sabendo quais as condições da realidade, mas se eu entro numa possibilidade de relação, as portas ficam abertas para continuarmos um caminho, até mesmo de fé. E isto tem sido muito bonito, as experiências que tenho vivido, que é as pessoas, por exemplo, já estão à espera porque têm feridas antigas, com relações com a Igreja, e Uhum. quando abrimos estas possibilidades de fé, curiosamente, a seguir, há percursos que se fazem de libertação, de sanação da relação com Deus. Mais uma vez, somos um corpo, e quando nós nos ajudamos uns aos outros, todos saímos a ganhar. Todos, sempre. Que bom, Paulo, obrigada pelo teu Um tempo, foi prazer, ótimo. Rita. Acho Um que prazer. tiramos daqui bons ensinamentos, bons esclarecimentos também. E o objetivo Uhum, do podcast também é esse, é uhum, formar, uhum. elucidar, esclarecer para que seja mais fluido, mais simples, mais humanizado também esta É relação isso. entre os noivos e os fornecedores e também entre os fornecedores entre eles, ainda que eu saiba, tu mencionaste, o padre não é o fornecedor no casamento, mas para que os fornecedores de casamento e com o padre e com a igreja também haja uma relação Vamos chamar mais os intervenientes do casamento. Os os intervenientes do intervenientes, casamento. exatamente, Todos. para que Ou haja, seja, pronto, mais. como tu falaste, que haja um Claro. corpo e o podcast tem muito esse Sim, objetivo. e também dizer, eu acho que todos os intervenientes também podem, hoje em dia nós também recebemos muita informação e, de facto, as redes sociais mostram muita coisa, e mostram muita coisa, às vezes cinematográfica, mostram muita coisa, e que eu acho que cada pessoa, digo sempre aos Uhum. casais, é a vossa história, não é a história de outros que vocês querem aplicar à vossa história, é a vossa história. Se vocês querem dar pizza a toda a gente, podem dar pizza a toda a gente. Ponto final. Ou seja, É isso. nesse sentido de cada casal perceber, não porque vai adornar, porque ficou bonito, vi isto e vi aquilo e não sei o quê, tatatá, mas é o que é que para nós faz sentido para esta celebração. Uhum. E volto a dizer, a minha experiência, e já tenho uma boa experiência de celebrações, que Uhum. é quanto mais simplicidade, não é simplismo, simplicidade não é simplismo, mas quanto mais simplicidade, há mais espontaneidade, mais brilho, mais luz, o que acontece. Sim. E volto a dizer, É isso. todos naquela celebração saímos a ganhar. É isso tudo. E nós vamos ver-nos em breve. Fica um grande Uhum. beijinho e mais uma vez um agradecimento por Imagino. ter estado connosco. Obrigado, obrigado. Até breve. E então, contem-me coisas, ajudou-vos, descobriram coisas novas, aprenderam algo novo sobre o que é celebrar ou querer celebrar um casamento na igreja? Tenho a certeza de que vão querer ver o Instagram do Padre Paulo e por isso deem um saltinho ao nosso Instagram. Temos um post sobre este episódio, onde vão estar algumas fotografias de celebrações do Padre Paulo Duarte e vão ter um link para ver o Instagram dele e vão ter algumas surpresas, tenho a certeza. Por isso, passem lá, podem sempre deixar-nos um comentário no post relacionado com este episódio ou mandar-nos uma mensagem pessoal, como de resto têm feito algumas vezes. Tem sido um prazer conversar convosco, noivas, noivos, fornecedores de casamentos, pessoas intervenientes relacionados com os casamentos ou mais nada, é isto. São as pessoas que se relacionam com os casamentos, mas tenho recebido mensagens não só de apoio, mas também com algumas dúvidas e com sugestões para temáticas, malta. Portanto, se tiverem uma ideia para um tema que possamos desenvolver aqui no podcast ou alguém para convidar, enviem-nos uma mensagem com essa dica. Sigam-nos no Instagram, no YouTube ou no Spotify, onde for a vossa preferência para receberem as nossas notificações. Fiquem bem, com um grande beijinho e até ao próximo episódio.